Gente, eu me chamo Priscila, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora dar continuidade ao nosso quadro de Hogwarts, uma história. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, de curtir e de compartilhar, pra gente poder crescer, porque isso é muito importante, tá bom? Se você já vem acompanhando o quadro, você sabe que faltam 2 biografias. E hoje vai ser a de Alvo, que é o fodástico de Harry Potter, da história de Harry Potter, bem mais foda que o próprio Harry Potter. Porque, enfim, é algo, né? Então, galera, é o seguinte. Lembrando que eu não tô contando a biografia detalhada da pessoa e tal. É somente mais as participações que ele teve, que eles tiveram nas histórias, referente a Harry Potter. E lembrando que as pessoas que eu escolhi pra contar a biografia não são as pessoas mais importantes pra vitória de Hogwarts, mas são as pessoas que eu considero mais importantes para o desenrolar da história de Harry Potter, certo? Da história que aconteceu e tal. E que, claro, consequentemente, tiveram uma participação importante na batalha final, seja para o bem ou para o mal. Já que eu também vou falar de a última biografia, no caso vai ser a próxima semana, vai ser a de Voldemort. Estou muito ansiosa pela biografia dele, porque a história dele é muito boa. Agora vai ser de algo, certo? Lembrando que eu não vou contar a história detalhada dele. Vai ser somente um pouquinho, um básicozinho da história dele. Um pouco sobre participação, porque se vocês quiserem saber da história verdadeira, vocês precisam assistir o filme, porque é muito, muito apaixonante. O filme é muito lindo. O filme e os livros são incrivelmente maravilhosos, perfeitos, sem nenhum defeito. Então, bora lá? Bora lá? Já se inscreveu no canal? Que bom, bora lá então. Alvo Percival. Gente, eu sempre falo esse cara tudo. Alvo Percival. E sim, eu tô colando. Alvo, pela milésima vez, vamos falar o nome dele. Alvo Percival. O Furico Brian Dumbledore. Eu não sei falar o nome de Dumbledore direito. Dumbledore, sei lá. Enfim, vocês sabem que fala. Ele nasceu no ano de 1881 e morreu em 1997. Ou seja, o cara tinha 115 anos quando morreu. Experiente? Talvez um pouquinho assim, o básico, tá? Normal. Seu pai foi morto em Azkaban. Sua mãe e sua irmã foram assassinadas acidentalmente. E ele tinha um irmão, que era o único irmão vivo da família dele, que é Abertoff, alguma coisa assim. Que também, se eu não me engano, eu tenho certeza, ele teve uma participação extremamente também importante na batalha final de Hogwarts, tá? É o irmão de Alvo. Ele era senhor das varinhas desde o início de Harry Potter. Ele possuía a varinha das varinhas e por isso ele tinha a varinha mais foda e ele era o bruxo mais foda e ele era o cara mais fantástico da história. Mas também tinha seus defeitos. Bora lá. No primeiro livro, gente, tô com o pé dormente, normal, tô tendo parada cardíaca. Enfim, tem escrito toda torta, acho que é normal. No primeiro livro, ele teve uma participação extremamente importante para a proteção da Pedra Filosofal. Gente, eu tô morgando. Meu dente tá machucado. Tá, bora lá, ninguém perguntou, né? Ele teve uma participação importantíssima, lógico, porque ele era diretor de Hogwarts, na proteção da Pedra Filosofal. Ele foi responsável pelo último feitiço, que o último feitiço era ele enfeiçou o espelho e guardou a Pedra Filosofal dentro do espelho. E o feitiço foi tão massa porque, tipo, a única pessoa que poderia achar a Pedra Filosofal seria alguém que não tivesse intenção de usá-la e nem mesmo de entregar para alguém que fosse do lado das trevas. Por isso que, quando Voldemort e Harry chegaram à sala lá principal, Harry foi o único que encontrou a pedra, porque, enfim, ele era o único que não tinha nenhuma intenção do lado das trevas. E não tinha intenção de usar a pedra, porque, enfim, ele nem sabia ao certo totalmente bem pra que a pedra servia. E desde o princípio ele desconfiou de Quirrell, que possivelmente ele estaria sendo usado, tinha sido enviado por Voldemort ou alguma coisa do tipo. Não sei se ele imaginava que o próprio Voldemort havia basicamente incorporado no próprio Quirrell. Mas ele já desconfiava desde o início, porque, enfim, ele é um cara experiente. No segundo livro,
Foi graças à fidelidade que Harry tinha a Alvo e à escola de Hogwarts que ele conseguiu a ajuda da Fênix, porque a Fênix era o bichinho de estimação de Alvo. E aí ele só conseguiu a ajuda da Fênix e foi essencial para ele conseguir vencer do Basilisco e da memória de Voldemort, graças à fidelidade que ele tinha, o próprio Alvo e a escola. Então, se Alvo não fosse um cara muito massa e se Harry não confiasse realmente nele, ele teria basicamente morrido lá na Câmara Secreta e a história de Harry Potter acabaria por aí. Mas não aconteceu dessa forma. E que bom, né? Porque, enfim. É isso aí, ele foi ajudado pelas férias com vontade de Horcrux. E ele começou a perceber, pelo diário de Tom Riddle, que talvez Voldemort não tivesse feito apenas um Horcrux como ele imaginava antes, mas algumas outras também. E aí ele começou a investigar sobre as Horcrux que Voldemort tinha criado. Porque, enfim, ele percebeu que com mais Horcrux, mais chances do cara retornar ao poder. Terceiro livro, ele ajuda o trio a salvar Sirius e Bicurso da morte, literalmente, os dois. No quarto livro, gente, não é só isso que ele fez, tá? No livro, em todas as histórias, ele tem papéis fundamentais e excepcionais. Estou contando somente o básico do básico do básico do básico do 1% da participação dele nos livros, tá? Só pra vocês terem uma base, ficarem curiosos e correrem pra assistir. Tá bom? Obrigada. Bora lá. No quarto, ele desenhou a linha do limite da idade do Cálice de Fogo. No Cálice de Fogo, né, tinha o cálice, tinha aquele feitiço que ficava ao redor, que não deixava que nenhum aluno de menor conseguisse colocar o seu nome ali. E aí essa linha de proteção foi ele quem planejou, arquitetou e desenhou lá, fez o feitiço de proteção do Cálice de Fogo. E é ele quem convoca o retorno da Ordem da Fênix quando percebeu que Voldemort havia retornado. E é quando a história começa a ficar muito mais show. Quinto e sexto, porque enfim ele morre no sexto livro. Mas continua quase que vivo, né? Enfim, vamos lá. Alvo foi cometido de uma maldição do Anel. Uma das Horcruxes que ele pegou para destruir era o Anel. Que o Anel, enfim, tinha a Pedra Filosofal. Mas ele tirou a Pedra Filosofal. E, posteriormente, ele tentou usar a pedra para tentar ver a sua irmã novamente. Não foi bem sucedido. Porque quando ele colocou o anel, automaticamente ele foi acometido de uma maldição de morte. E aí as mãos dele começaram a ficar, tipo, pretonas e iam cair, eu acho, uma coisa do tipo. E ele continuou vivo por um tempo, graças às porções que Snape fazia. E aí, só que as porções só atrasavam a morte dele, mas não impedia que acontecesse. Tinha algum momento e aquilo ia acontecer e era sobre isso. Vida que segue, ninguém mandou colocar o anel. Quem morreu, morreu, deixa lá. Ele pede pra que Snape proteja a escola, porque ele sabe que vai morrer, então ele faz tipo, pô, pelo amor de Deus, alguém precisa ficar aqui que sirva pra alguma coisa. E como Snape, como vocês viram na última biografia, era um dos caras super, hiper, mega poderosos. Então ele pede a Snape pra proteger a escola e pede a Snape também pra matá-lo quando chegar a hora correta. Por quê? Porque era um Horcrux, né, feita pelo Voldemort. Então, com certeza, sem menor sombra de dúvidas, a morte pelo Horcrux não seria uma morte rápida, seria uma morte lenta e dolorosa. Então, para que ele fosse poupado daquilo ali, ele pediu para que Snape lhe desse uma morte rápida, para que ele não morresse pelo anel, pelo Horcrux de Voldemort. E mesmo morto, ele continuou dando conselhos ao pessoal da Ordem da Fênix e continuou aconselhando o próprio Snape através dos quadros, porque eu não sei se você já assistiu a história, se você já assistiu, se você já leu a história, se você já assistiu os filmes, você vê que os quadros se mexem, os quadros ainda falam mesmo dos quadros das pessoas que já faleceram. Então, mesmo falecido, ele continua aconselhando a Ordem da Fênix e o próprio diretor da escola através dos quadros, porque, enfim, ele morreu, mas a memória dele permanece lá por causa do quadro principal que fica
atrás da mesa de Snape. E é basicamente isso aí, só que não é basicamente isso aí, porque tem muito mais, gente, muito mais, mas se você quiser saber, vai ler o livro, porque é muito massa. E é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tenha um excelente dia, tarde, noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas enfim, tenha um excelente alguma coisa. Um beijão e até a próxima.